Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal, né? Eli Cacto e Flor. Meu nome é Eliana, criadora do canal. E mostrando para vocês mais uma floração do meu Echinopsis da flor rosa. Na verdade, ela já tá fechando, tá, gente? Essa flor. Porque o Echinopsis, a floração dele é noturna, tá? E esses coloridos, eu não sei aí com vocês, mas esses híbridos, né? Uma flor diferente, eles começam a abrir mais cedo do que o Echinopsis subdenudata, né? Então, assim, por volta de 8 horas, 9 horas, o botão já tá em processo de abertura. E olha só, ele tá vindo com mais 2 botões aí, tá? E apesar de eu estar começando o vídeo com essa flor, nosso vídeo de hoje não vai ser um vídeo de floração. Vai ser um vídeo de dicas, algumas dicas. E também, como tem muitas perguntas, pessoas perguntam muito sobre a questão de substrato, de rega. Eu vou estar falando aqui hoje para vocês como é que é o meu substrato, como que eu faço a minha rega. E também eu vou falar sobre a adubação, principalmente a adubação para floração, tá? Porque muitas pessoas perguntam qual o segredo, né? Para meus cactos estarem sempre floridos e com várias flores ao mesmo tempo. Então, nosso vídeo de hoje vai ser sobre isso. Então, vamos lá, gente, sem enrolar muito. Gente, antes de eu começar a mostrar para vocês a questão dos adubos que eu uso para floração aqui dos meus cactos, eu quero passar algumas informações para vocês. Gente, não adianta vocês usarem uma infinidade de adubos, não adianta vocês usarem os adubos que eu vou mostrar aqui para vocês, se bem que não é essa a minha intenção, que vocês usem os meus adubos. Eu não tô aqui para dizer para vocês usarem meus adubos, tá, gente? Eu vou mostrar o que eu uso. É esse o meu objetivo. É mostrar para vocês o que é que eu faço aqui para as minhas plantas florescerem e florescerem muito, tá? Então, assim, antes de mostrar os adubos, eu vou listar aqui umas coisas importantes para que a planta de vocês também floresça, tá? Então, não adianta usar uma infinidade de adubos. Primeiro de tudo, os cactos, gente, eles precisam de sol, muito sol para poder chegar a florescer. Então, não adianta só a luminosidade. Se seu cacto pega só a luminosidade, se você tem ele numa janela ou dentro de casa, num lugar que seja bem iluminado, dificilmente seu cacto vai florir. Ele pode florir, mas ele não vai dar aquele show de floração. Você não vai ver muitas flores. Por quê? O cacto, ele tem que pegar uma determinada hora de sol pleno para poder florescer em abundância, tá? Ele precisa da luz do sol pleno, tá bom? Pelo menos algumas horinhas por dia, tá? Só a luminosidade não basta. Ele tem que estar num substrato adequado para chegar também a florescer. Ele tem que ser uma planta sadia, tá, gente? Porque se ele não tiver essas 3 condições, dificilmente ele vai florescer com abundância. E outra coisa, ele tem que estar também com uma rega adequada, tá? Uma quantidade de rega suficiente para que ele possa florescer, tá bom? Também tem a questão, gente, dos cactos que só florescem em determinadas épocas do ano. Tem cactos também que demoram muito para florescer. Tem cactos que levam de 50, 60, 70 anos para chegar a florescer, tá? Então, esses cactos aí, dificilmente a gente vai ver flor de algum deles, né, gente? Então, assim, você tem que respeitar o tempo da planta também. O adubo pode acelerar um pouco a floração? Pode sim, mas não vai acelerar tanto. A gente tem aquele cacto, poltrona de sogra, que ele demora muito tempo para florescer. Mas temos outros cactos que também florescem rapidamente, que é o caso dos gimnocalíceos, né? Eu não sei se o vídeo tá pegando aí
esse Gimnocalycium aqui, tá? Os Gimnocalycium são cactos que florescem rapidamente e florescem com abundância. Quem gosta de flores pode investir nos Gimnocalycium, que eles são cactos que florescem muito e florescem cedo, com algumas exceções, tá, gente? Tem Gimnocalycium que demoram mais para florescer, tá? Não são todos. Como a gente já fala, né? Toda regra tem exceção. Então, nem tudo vale para tudo, tá bom? Então, assim, tem cactos também que precisam do estresse, do frio para poder florescer. A gente tem o cacto, o Echinocereus rigidíssimos, que é o famoso cacto arco-íris, né? Tem ele na variedade do espinho rosa e tem ele também na variedade do espinho branco. Esses cactos, o Echinocereus rigidíssimos, eles precisam passar pelo estresse do frio para chegar a florescer. Eu tenho alguns deles aqui, mas infelizmente eu não vou ver a floração deles, porque aqui é quente demais, gente. Olha só, aqui eu tô suando. Tô aqui debaixo da cobertura, né? E tá um calor insuportável, não vou mentir pra vocês. Então, assim, esse cacto aqui nunca vai florir, porque mesmo nas épocas mais frias aqui, não chega a ser um frio que vai provocar esse estresse que ele precisa para florescer. Então, assim, tem cactos que, dependendo da região onde você mora, que ele não vai florescer nunca, mesmo que você use uma infinidade de adubos. Então, não adianta correr contra isso, porque é da natureza do cacto. Então, você tem que respeitar também a natureza do cacto, o tempo do cacto, tá? E tem cactos que florescem mais rápido, como eu já falei, né? O caso dos Gimnocalyciums, os astérias, né? Os astrofitos, alguns deles também florescem rápido, não demoram para florescer. As lobíveas também não demoram para florescer. Então, assim, se você quer flores, o conselho que eu dou é você adquirir cactos que floresçam rápido, porque os outros que demoram mais não vão florescer. Vocês já viram aqui nos meus vídeos, né, anteriores, que eu tenho alguns equinócios, né, que eles florescem muito e estão agora no auge, né? A gente tá se encaminhando, né, pro final da primavera e assim, eles têm florescido bastante. Mas, gente, não é regra geral dos equinócios florescerem rápido e florescerem muito, tá? Tem o equinópsis que eu gosto de chamar de equinópsis pé duro. Por que eu chamo ele de pé duro, gente? Assim, não tô discriminando nenhum, tá, gente? É porque eu chamo ele de pé duro porque, assim, ele tem como característica encher de brotos. Ele lota a planta de brotos que chega num ponto que você nem vê a planta mãe de tão cheio de brotos que ele fica, tá? E, assim, esse cacto é um cacto que demora anos e anos para florir. Então, esse aí, por mais que você castigue na adubação, você vai demorar um pouquinho para ver a flor dele. Então, é assim, gente, cada planta tem seu tempo e é a natureza. A gente tem que respeitar, tá bom? Então, assim, eu tenho um outro aqui também que até hoje ele nunca floresceu. E assim, é um Gimnocalycium, gente. É aquele Gimnocalycium multi... Ai, gente, esqueci o nome. Eu esqueci o nome dele agora, tá? Mas vou ver se dá pra eu pegar ele aqui pra vocês. Só pra mostrar como é que ele está. Olha só, gente. Ele está uma colônia enorme. Esse cacto, ele é grande. Olha só. Ele tá lotado de brotos. Mas assim, tem 2 anos que eu tenho esse cacto. Eu nunca vi a flor dele, tá? Eu já replantei ele e até agora nada. Ele só enche de brotos. E eu ainda não vi a flor dele. Mas eu sei que é uma flor branca, né? E assim, eu tô pensando em replantar ele, tá, gente? Gente, a melhor época para você replantar uma planta é final da primavera e início de verão, tá? Então,
vamos lá continuar com o vídeo, tá, gente? Então, assim, o que você tem que fazer é respeitar a natureza da planta e dar as condições propícias para ela florescer, respeitando, né, as estações do ano, porque tem planta que só floresce na primavera, tem planta que floresce no verão e por aí vai. Tem plantas que florescem o ano inteiro, né? E o cacto, se você der luz solar direta adequadamente e um substrato correto para ele, ele vai florir sem precisar do adubo, tá? O adubo é um reforço para quê? Porque os vasos estão em jarros. Eu já falei essa questão aqui, né, gente? Que os nutrientes de um substrato em um vaso, eles se esgotam, né? E a planta fica sem alimento. Então, você tem que adubar a sua planta para ela continuar saudável, tá? Então, assim, ela vai florir, mesmo que você não adube, mas não vai florir com tantas flores e pode até correr o risco de abortar os botões por falta de nutrientes, tá? Então, vamos lá aos adubos que eu uso, tá, gente? E vamos lá, gente. Esses aqui são os produtos que eu uso. Gente, eu começo a usar o adubo a partir da preparação do meu substrato, tá? O meu substrato, ele é a base de perlita, palha de arroz carbonizada e carvão triturado, tá? Esses são os 3 produtos básicos do meu substrato. E, assim, eu adiciono um pouco de terra. Eu uso a terra da Biomix para mudas e plantios, tá? Então, eu faço assim, são 2 medidas de terra Biomix para 1 medida de palha de arroz carbonizada, 1 medida de perlita e 1 medida de carvão triturado, tá? Esse é a minha receita de substrato. Então, você tem que ter esses itens, tá, gente? Pra deixar o substrato bem drenável para as raízes do cacto se desenvolverem de maneira correta, tá, gente? Quanto mais drenável, melhor. Você pode até passar a regar mais, né? Precisar regar mais, mas o seu cacto vai agradecer, tá, gente? E as raízes mais ainda. Então, você vai ter uma planta muito mais saudável. Então, como eu disse, eu começo a adubação do substrato. Então, gente, ao meu substrato, eu misturo, ó, farinha de osso. Eu gosto dessa farinha aqui, tá, gente? Por quê? Porque ela é calcinada, tá, gente? Ela não tem cheiro, tá? E a farinha de osso, ela é rica em fósforo e cálcio, 2 coisas fundamentais para a floração, tá, gente? Ele é muito rico para a floração. Então, ó, não tem cheiro, tá? Então, não tem perigo de seu cachorro, seu gato ir mexer no seu vaso, tá, gente? Então, eu uso uma medida, 1 colher de sopa, né, para cada medida de substrato, tá bom? E que mais que eu coloco? Eu coloco esse adubo aqui também, gente, em PK 4, 14 e 8. Observem que esse 4 aqui é o N, é a quantidade de nitrogênio, tá, gente? É no substrato. 14 é o fósforo, que é o responsável pela floração. E K, que é o potássio, é o 8, tá, gente? Então, ó, 4, 14 e 8. Eu uso esse aqui. Gente, todo adubo para ser usado em cacto, esse número aqui tem que ser o menor de todos, tá, gente? E se você quer floração, esse aqui tem que ser o maior deles, tá? Então, atentem-se a esses números, principalmente a esses 2 aqui. Se você usar esse número aqui muito alto, seu cacto vai crescer demais, vai ficar estiolado e pode até rachar, tá bom? De tanto crescer. Então, não é desejável que esse número aqui seja alto, tá, gente? É preciso que ele seja baixo. E floração, esse aqui sempre tem que ser o maior. Então, eu uso também 1 colher de sopa de medida no substrato, tá? Para cada medida de substrato. Aqui
eu tenho esse outro aqui também que eu misturo, tá, gente? Eu misturo no meu substrato, tá? Esse aqui também eu uso na preparação do substrato e vai no olho, tá, gente? Geralmente eu boto uma colher também. Uma colher ou meia colher de sopa. Eu coloco no meu substrato. E essa daqui também, tá, gente? É a terra de diatomácea, tá? Eu coloco assim, mas pra... No caso de ter algum contaminante no substrato. Mas assim, como a gente usa muito material inerte, né? Perlita, a palha de arroz. Então é mais difícil. Mas assim, é bom você ter uma segurança maior. Então eu uso a terra de diatomácea no substrato. Lógico que com as regas, né? Ela vai saindo. E a adubação também vai saindo, tá, gente? Então, assim, são cuidados que você, com o tempo, tem que estar repetindo, tá bom? E aqui eu tenho 2 adubos líquidos, tá, gente? Eu tenho esse aqui, o Forte Cactus. Ele é um adubo líquido, tá? Geralmente, eu não uso ele nos cactos grandes, tá? Esse aqui eu gosto de usar eles nas minhas sementeiras, gente. Quando eu vou regar, né? A gente rega muito, então não segura muito adubo em NPK, tá? Então vai estar sempre dissolvendo o NPK das sementeiras. Então eu gosto de usar o Forte Cactus para regar, tá? Então eu rego a cada 15 dias ou a cada 20 dias eu rego meus cactos na sementeira com o Forte Cactus, tá, gente? E Forte Flores também, você pode estar usando ele na rega dos seus cactos de sementeira. E também você pode estar usando nos seus cactos também. Nos seus cactos já mais adultos, só que esse aqui, ele é via foliar, tá, gente? Ele é mais pra você, como é que se diz? Pra você borrifar, tá? Se você quiser borrifar os seus cactos, prepara ele, né? Usa aquele vidrinho, né, de spray e borrifa seus cactos, tá? Aí ele também é usado sobre fertirrigação, tá, gente? Você pode regar também os cactos com ele. Ele serve para floração, tá? Como é que se diz? É um reforço, tá, gente? Se você já usar no substrato, você pode estar borrifando os seus cactos a cada 40 dias, tá? Vocês podem estarem borrifando com Forte Flores, tendo cuidado de não borrifar os botões de flores que já existirem, tá, gente? Porque corre o risco de caírem os botões, tá bom? E outro, gente, agora aqui, eu sou meia doida com adubação, tá? O pessoal costuma dizer que se o cacto não florescer comigo, não vai florescer mais em lugar nenhum e nem com ninguém, mas... Eu sou meia doida, gente, olha. Eu ganhei um potezinho desse aqui de brinde numa compra que eu fiz de adubo para rosa do deserto. Porque eu tenho aqui ainda, eu tenho 7 rosas do deserto. Eu comecei o meu cultivo com rosas do deserto, gente. Tinha muita mudinhas, mas me deu assim muito trabalho, me deu muita canseira. E eu acabei desistindo das rosas do deserto, das RD, né? E fiquei somente com os cactos. Aí tá aqui, olha, gente, eu ganhei, né, de brinde. Ele é 5,35, ou seja, o nitrogênio é baixo, mas o potássio, aliás, o fósforo é lá em cima. Então, ele é ótimo pra floração, gente, mas é preciso ter muito cuidado, tá, ao usar esse adubo aqui. Eu uso, gente, eu já aprendi a usar ele, graças a Deus, eu não tive nenhum incidente aqui com ele, tá? Primeiro eu usei pouquinho e fui observando, né? E fui vendo até onde eu podia chegar, à medida que eu podia chegar. E eu uso esse aqui em quase todos os meus cactos, uso em todas as minhas lobíveas, tá, gente? Todas as minhas lobíveas. Ele é granulado, gente. Então, eu não indico vocês usarem, tá? Não indico, mas se alguém quiser testar, teste, mas com moderação, tá, gente? Pouca quantidade, porque ele é
potente, tá? Ele é muito bom, mas na medida certa. Se você exagerar, você pode prejudicar sua planta e até chegar a perder a planta. E outra coisa, não aconselho você usar ele em cactos que você cultive em céu aberto, né? Que não seja coberto. Se pega chuva, eu não aconselho a utilizar esse adubo aqui não, tá, gente? Aqui pro meu cultivo, ele, assim, eu ajustei ele na medida certa. Graças a Deus eu consegui. Eu coloco pouco, né? E, assim, vocês podem até me perguntar, ah, mas você não já botou o 4, 14 e 8 no substrato? Coloquei, mas eu coloco pouco, tá? E coloco misturado ao substrato. E esse aqui eu coloco em cima, tá? Eu boto uma quantidade pequena em cima. Gente, agora tem uma coisa, essa questão do substrato, com adubo e tudo, eu não utilizo para plantas que eu vou enraizar, tá bom? Por exemplo, eu cortei um mirtilo para enxertar uma planta, aquela ponta do mirtilo eu vou enraizar ela, só que eu não vou usar um substrato adubado. Então, eu não adubo o substrato para enraizar o mirtilo, tá, gente? Quando ele tá enraizado, que eu já vou fazer outro enxerto nele, eu mudo de vaso e já coloco um substrato adubado para ele. É assim que eu faço, gente. Mas eu sou meia louca, tá? Meia doida. A minha amiga Simone, quando eu adubei minhas lobívias com esse adubo aqui, ela disse que tinha mais adubo do que substrato, né, nos meus vasos. Então, assim, eu sou meia doida, tá, gente? E aqui eu tô mostrando só a título de curiosidade, tá? Pra vocês aí que não tenham, pra vocês aí que ainda não têm experiência, tá? Eu sei que muitos já têm experiência, que já usam, que já tem o seu adubo preferido, né? O que eu aconselho mesmo vocês usarem é esse aqui, tá, gente? 4, 14 e 8. Ele é ótimo, ele é maravilhoso, ele já serve para floração, tá bom? Não precisa vocês virem para um desse aqui não, tá? Eu é porque sou meia doida mesmo. Então, usem esse aqui, que não tem perigo. Usem esse aqui para fazer irrigação, é ótimo. Esse Forte Cactus, ele é maravilhoso, ele é muito bom. Podem usar ele, ou então usem esse aqui também, é muito bom, tá, gente? Eu é que sou meio estabanada e gosto muito de adubação, mas é uma prática muito perigosa, tá? A gente tem que ter muito cuidado. Aqui a gente tem o Echinocerium rigidíssimos, tá? Que é o que precisa do estresse, do frio, para poder florescer. Tanto esse como esse também é, tá, gente? Olha só, esses dois são. Então, esses aqui eu já desisti de ver a floração deles, mas por si só ele já é muito bonito, né, gente? Nem precisa de flor. E olha aqui, gente, esse aqui é o que eu chamo do Echinopsis pé duro. Gente, essa semana eu tirei um monte de broto que tinha nele. Tava por cima, ó, tava até a altura desse aqui, ó, cheio de broto. Tirei todos, tá? Ele tá todo marcado, ó, dos brotos que eu tirei. E assim, nunca me deu uma flor, gente. Mas broto é direto. Ele é dando e eu tirando. É soltando broto e eu tirando. Porque fica empestado, gente, de broto. E já vai pra 3 anos que eu tenho esse cacto, gente. Até hoje ele nunca me deu uma flor. Então é esses aqui que eu chamo de Echinopsis pé duro. Com relação à minha rega, gente, assim, eu já tenho bastante cactos, eu tenho muitas plantas aqui. E assim, cada uma tem uma necessidade diferente, devido ao tamanho do vaso, né? Devido à idade da planta. Então, a gente tem que estar atento a essas coisas. O tamanho do vaso, a idade da planta. E também, se for uma planta enxertada,
observar como é que tá o cavalo dessa planta, tá, gente? Porque se ele tiver muito gordo, muito inchado, você tem que diminuir a rega, porque se você regar ele com mais frequência, o cavalo pode rachar ou então a própria planta pode rachar. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Eu tenho 2 exemplos, tá, gente? Para mostrar para vocês, ó. Eu tenho essa Frailea castanha. Olha só, gente, como ela bombou. Vocês estão vendo aí, ó. E iniciou a rachar. Olha aí, entre as costelas. Isso aqui é uma rachadura, tá, gente? Isso aqui é por conta da água. Esse cavalo, gente, esse cavalo aqui tava totalmente inchado, bem gordo. Ele não rachou, mas a planta começou a rachar. O que que eu fiz? Diminuir a rega, tá, gente? E tá aí, ó. O resultado é o cavalo, tá aí, ó. O cavalo já tá mais murcho, já não tá mais tão gordo. E eu passei o quê? Eu passei 15 dias sem regar esse vaso, tá, gente? 15 dias sem regar essa planta, porque ela ia rachar mais ainda. Então, a gente tem que estar atento a essas coisas, tá? O cavalo, quando tiver muito gordo, bem inchado, diminua a rega, porque ou o cavalo racha ou sua planta racha. Outro que eu tenho aqui, ó, foi esse daqui. Esse aqui também, o cavalo estava bem gordo e ele inchou, gente. A planta inchou e rachou. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, gente, tá difícil. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, o que que aconteceu com ela. Olha só. Ela abriu uma boca, gente. Olha só. Abriu uma boca. Parece uma boca de jacaré, sei lá. Ficou parecendo uma cobra, gente. Aquela naja, não tem? Aquela cobra naja, né? Olha só. Olha só como ele ficou, tá? O cavalo tava bem inchado. E aí, ó, ela rachou. Isso aqui é uma cíntia, gente. O nome desse cacto é uma cíntia, tá? Olha só como é que é ele. E aí, ele rachou aí em cima e agora tá fechando. A planta tá fechando a rachadura. Olha só como ele ficou. Ficou parecendo aquelas cobras, né, gente? Uma naja. Então, a gente tem que estar atento a essas coisas, tá, gente? Pra não danificar nossas plantas, tá? Aqui eu perdi um pouco a mão, mas quando eu observei, eu fui lá diminuir a rega. Então, a gente tem que estar observando essas coisas, tá, gente? E eu não posso dizer para vocês a periodicidade que se deve regar um cacto. Isso vai depender da sua região, vai depender do teu substrato e vai depender também da época do ano. Porque se tiver no período chuvoso, você tem que diminuir as regas, tá, gente? Se você regava de 7 em 7 dias, passe a regar de 10 em 10 dias, de 12 em 12 dias, dê um espaço maior, tá bom? Aqui é quente mesmo chovendo, tá, gente? Mas mesmo assim, na época das chuvas, eu diminuo as minhas regas, tá? Então, é assim, eu faço da seguinte forma. Vasos pequenos, eu rego eles de 4 em 4 dias. Vaso 12, eu já rego de 7 em 7 dias. E os vasos maiores, né? Vaso tipo vaso 14, vaso 15. Daí por diante eu rego de 15 em 15 dias. E assim é que eu vou fazendo, tá? Mas sempre observando, gente. Observando a planta, observando o cavalo. Aqui outro, ó, que eu tive que diminuir a rega. Esse aqui, tá? Dessa Obregonia variegata. Gente, esse cacto é lindo. Mas olha só, ó como é que tá o cavalinho dele. Tá bombado. Então, eu diminuí a rega. Aqui, ó, não tem como rachar o cavalo. Mas, aliás, não tem como rachar o cacto, mas o cavalo racha, gente. Olha só. Vocês estão vendo isso aqui? Pois é, então, eu já diminuí a rega dele também. E são coisas que a gente tem que estar observando. A maior dica mesmo, gente, com relação à rega, é você observar o substrato. Ver se o substrato está seco ou não. Aí, por aí você tira se a planta está precisando ser regada ou não. E ver também se a planta está muito gordinha. Se tiver muito gordinha, dê um espaço maior entre as regas, tá? Então, gente, vou mostrar só essa plantinha aqui para vocês verem mais ou menos o
resultado do meu cuidado aqui, do meu cultivo, né? Olha, essa planta aqui, ela tá com 14 botões. Se vocês observarem, ó, vejam só, são 14 botões aqui, tá? Eu contei. Então, isso aqui é o resultado que eu tenho com esse substrato, com essa adubação que eu faço e com a quantidade de luz que eles pegam. Eu, em outro vídeo aí, eu falei, né, a questão da minha estufa aqui, quando o sol nasce, gente, o sol bate de cheio em todas as plantas que estão aqui, tá? O sol entra por lá, vem por lá. Essa lateral aqui é aberta, assim como aquela é. Só é fechada essa parte aqui de trás e esse lado aqui. O restante é aberto. Sombrites eu coloquei só no início, enquanto eles se adaptavam à luz, né? E não coloco mais. Por quê? Porque eles já estão adaptados ao sol. Isso é importante, tá, gente? Não joguem seus cactos diretamente no sol sem estarem adaptados. Principalmente se forem cactos novos, tá? Se não forem plantas adultas, tá bom? E de maneira que o sol nasce lá e quando nasce já pega aqui em todas as plantas. Então elas já pegam luz direta logo de manhã cedo. Aí, à medida que o sol vai subindo, é que vai pegando a sombra da cobertura. Mas eu já falei pra vocês, né, que essas telhas aqui, elas quebram o sol em 30%, a luz solar em 30%. Então, assim, mesmo sendo um sol filtrado, é suficiente, tá? Para eles florescerem além da adubação, tá, gente? Então, é isso. O vídeo de hoje era isso que eu queria passar para vocês, essas dicas, porque muita gente me pergunta, tem muitas perguntas nos comentários sobre regas, sobre meu substrato, e no Instagram o pessoal pergunta muito sobre a questão da adubação. Então, espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Deixem aí o seu joinha, né? Curtam o vídeo, comentem bastante, deem sugestões de conteúdos, tá? Pra gente estar trazendo sempre algo do agrado de vocês e para que eu possa estar ajudando mais vocês com a minha experiência, que é pouca ainda, tá, gente? Eu tenho muita coisa que eu preciso aprender para melhorar mais ainda o meu cultivo, tá? A gente vai sempre aprendendo, tá? E quem tiver alguma sugestão também, quiser compartilhar nos comentários, é bom também, porque assim, o aprendizado deve ser sempre uma troca, tá, gente? Eu quero aprender com vocês também, tá? Se vocês tiverem alguma dica aí diferente, deixem aí nos comentários, tá? Então, deixem seu joinha, seu comentário, se inscreva no canal, tá, gente? Me dê essa forcinha aí, que vocês se inscrevendo estão ajudando o canal e estão me ajudando também, tá? E eu só tenho a agradecer a todos que assistiram o vídeo até o fim, tá? A todos que são inscritos e espero ter ajudado vocês com esse vídeo. E é isso, pessoal. Até a próxima. Fiquem todos com Deus, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. E tchau e até a próxima, gente.